Olá, queridos, bom dia. Em nossa leitura devocional, nós estamos agora em Números, no capítulo 3. Eu quero dar um destaque especial para o comecinho desse capítulo, quando fala sobre a escolha dos levitas. Leia o versículo 5 até 10. O Senhor disse para Moisés: mande chamar a tribo de Levi, apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para a comunidade. Tomarão conta de toda a comunidade, tomarão conta de todo o utensílio da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, então essa nossa pequena leitura fala sobre essa escolha dos levitas. Então esse título levita vem por causa da tribo que eles fazem parte, a tribo de Levi, uma das tribos de Israel. Então eles foram escolhidos para servirem na tenda do encontro. Em Números, dois capítulos antes, capítulo 1, versículo 50, nos é dito: designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Bom, eles trabalhavam agora, esses levitas, não somente auxiliando o Arão, mas eles se colocavam à disposição de Deus, servindo as pessoas daquela comunidade. Bom, eles, dentre as tribos de Israel, ganham um papel muito especial. Ser levita, sem sombra de dúvida, era algo que gerava um certo destaque. Afinal, era um chamado diferenciado do que outras tribos. Apesar que os levitas também eles não recebiam terras ou bens, mas eles eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas. Ser levita gerava destaque, mas também era uma grande responsabilidade. Algo que me chama a atenção nessa questão toda sobre levita é que ser levita era estar inteiramente à disposição do Senhor. O levita ele abria mão de si em vários momentos, por causa do chamado que era recebido não só para ele, mas era parte de um chamado por uma tribo toda. Isso é muito interessante, porque nós, mesmo chamados por Cristo, nós somos parte de um grande corpo, não é só o eu, mas é o todo. Então o levita, como parte da tribo, servia ao Senhor, servia a Deus, servia as pessoas. E aí quando eu li esse texto na preparação, eu fiquei me perguntando, e as outras tribos? Como será que as outras tribos ficam no meio dessa história? Porque você tem uma tribo que recebe um chamado diferenciado e os outros, será que não poderia gerar um certo ciúminho? Eu quero te lembrar que o chamado para ser luz para as nações não era somente para os levitas. O chamado para ser luz das nações, isso vem lá desde Abraão em Gênesis 12. E era um chamado para que todos fossem luz daquele povo. Seriam abençoados por Deus para abençoarem as nações. Então não era somente agora para uma parte desse povo de Israel, mas era um chamado para o povo como um todo. O detalhe é que os levitas tinham um serviço diferenciado. Todo Israel, independente de levita, sacerdote ou um simples participante desse povo, eles eram chamados para serem bênção, serem testemunhas, serem uma contracultura ali onde eles estavam. Os povos ao redor olhariam para Israel e diriam algo diferente acontecendo aqui. Isso não era chamado só para os levitas, era um chamado para todo o povo. Todo o povo. As outras tribos, elas poderiam dizer, então esse negócio de servir no templo é com os levitas. Fale com eles. Fato, o texto vai dizer que isso era uma função deles. Mas o servir uns aos outros, ser bênção, ser luz para as nações, era para todo o povo. Todo o povo. E quando eu tento puxar isso um pouco para a nossa realidade, eu vejo muitas pessoas nas igrejas repassando a responsabilidade de servir ao Senhor para o presbitério da comunidade, para a liderança, para os pastores, para a turma do louvor, servir, deixa com eles. Essas pessoas sim, elas receberam um chamado, então fala com elas. Mas eu quero te lembrar, fato, tem pessoas diferentes chamados para o mesmo serviço, mas de uma forma diferente.
mas todos somos chamados a servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele nos deu. Nós todos somos chamados a servir ao Senhor e sermos testemunhas dEle. Sal e luz. Sal e luz. Maturidade é quando a gente compreende que servir a Deus, se envolver e se dedicar, não é para alguns da igreja, não é só para um grupo seleto, mas para todos aqueles que confessam Jesus como o Senhor e Salvador. O serviço faz parte da nossa maturidade. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus que nos deixa numa situação uma situação passiva. Sempre nos coloca em movimento. Hoje nós não temos mais os levitas e sacerdotes na mesma forma que era o Antigo Testamento. Mas eu quero dizer que nós fazemos parte de uma grande missão, que ela inicia lá em Gênesis 12. A missão de Deus é alcançar as nações. A missão de Deus continua sendo a mesma. Os levitas fizeram sua parte, os sacerdotes fizeram sua parte, o povo fazia sua parte. Personagens bíblicos fizeram a sua parte. E aí eu me pergunto, e você e eu? Será que nós temos nos envolvido na missão do Senhor? Eu quero dizer que não faltam oportunidades. Meu clamor nesse dia é que Deus nos ajude a nós sermos sal da terra e luz do mundo, anunciando o reino de Deus, que já está no meio de nós. Amém.